Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um especial Informação. Mais 2 corpos foram encontrados nos escombros do edifício que desabou parcialmente em Surfside, na Flórida. A mayor de Miami-Dade, Daniela Levine Cava, atualizou os números da operação de busca e resgate que decorrem há já 9 dias. Até agora, as autoridades confirmaram 20 mortes e localizaram 188 pessoas, enquanto 128 ainda estão desaparecidas. Da Flórida para a Califórnia, onde a época de incêndios começou ontem e o norte do estado já está a sofrer as consequências dos mesmos. Incêndios florestais com milhares de desalojados e habitações destruídas. Vários incêndios florestais continuam a onda de destruição nas florestas do norte da Califórnia, queimando várias residências e forçando milhares de residentes a fugir das comunidades nas montanhas, enquanto as autoridades se preparam para um final de semana quente que pode trazer novas ameaças de incêndios. 3 incêndios florestais perto do imponente vulcão Monte Shasta, a 1 hora de carro da fronteira com o Oregon, queimaram já cerca de 50 milhas quadradas de floresta, um número considerado relativamente pequeno em relação aos incêndios devastadores e mortais de anos anteriores, mas que começa agora a preocupar. Centenas de bombeiros enfrentam as chamas desde ontem. O Monte Shasta, o vulcão que se eleva sobre a região, foi envolto numa névoa de fumaça tão grande que pode ser facilmente detectada em imagens de satélite. A Califórnia e o resto dos Estados Unidos enfrentam uma onda de calor histórica que alguns já conectam a possíveis alterações climáticas que começam a preocupar ainda mais as autoridades do país. Por outro lado, o presidente Joe Biden anunciou hoje a criação de 850 mil empregos em junho. Biden afirma ainda que a economia já está em movimento e que há uma pandemia para travar. O presidente Joe Biden elogiou hoje a recuperação económica do país após a pandemia do coronavírus, depois de ter criado 850 mil empregos no mês passado. This is historic progress, pulling our economy out of the worst crisis in 100 years, driven in part by our dramatic progress in vaccinating our nation and beating back the pandemic. A economia dos Estados Unidos gerou muito mais empregos em junho do que os economistas estavam à espera. No setor de hotelaria e lazer foi onde se registrou o maior crescimento e onde foram criados mais de 340 mil empregos, em que mais de metade são em restaurantes e bares. Os fortes números de oferta de trabalho são um sinal de que o crescimento do emprego americano está a acelerar à medida que o país recupera da pandemia do coronavírus. A taxa de desemprego, no entanto, ficou em 5,9%. Agora, resta saber quem é que está disposto a aceitar estas ofertas de emprego. E é mesmo agora o principal problema é encontrar pessoas que queiram trabalhar. Setores como, por exemplo, a indústria do turismo e da restauração têm imensas dificuldades para encontrar empregados qualificados para que possam desempenhar e ter a sua operação de dia a dia. Joe Biden hoje também assumiu que o objetivo de vacinar 70% da população com mais de 18 anos, com pelo menos uma dose, não vai ser atingido no dia 4 de julho, como ele planeou. Para isso, muito contribui a divisão que se nota no país entre os Estados afetos a ambos os partidos políticos. O processo de vacinação nos Estados Unidos é o espelho real da divisão política da América. Continua a haver 2 Américas quando se trata da corrida do país para ser vacinado contra a Covid-19. Os chamados Estados Azuis, altamente urbanos, já ultrapassaram a meta do presidente Biden de 70% dos adultos terem recebido pelo menos uma dose até 4 de julho.
E depois existem os estados chamados vermelhos, altamente rurais, onde o processo de vacinação é muito menor. Por exemplo, no Mississippi, somente 46,3% da população, com mais de 18 anos, recebeu pelo menos uma dose. Na Louisiana, esse valor sobe para 49%. E no Wyoming, atinge os 49,5%, manifestadamente inferior ao objetivo estipulado por Biden. No total, existem 17 estados com percentagens inferiores a 60%. No momento, 67% dos adultos americanos receberam pelo menos uma dose, e a Casa Branca admitiu que não atingirá a meta dos 70% em 2 dias. Mas para entender o porquê, precisamos de olhar para as taxas de vacinação por estado, de acordo com dados do CDC, especialmente com a propagação da variante Delta, altamente transmissível no país. De facto, dos 19 estados, incluindo DC, que já atingiram 70%, Joe Biden foi o vencedor nas eleições de 2020. E dos 17 estados que ainda não ultrapassaram 60%, Donald Trump venceu todos, com uma exceção, o estado da Geórgia. Uma América também nas vacinas. E é verdade, uma América dividida também no processo de vacinação, enquanto estados como New Jersey, Massachusetts, Califórnia vão de vento em popa, com a taxa de vacinação a ultrapassar em alguns casos já os 70%. A verdade é que muitos estados do interior essa realidade não é decorrente, e com esta variante Delta a preocupação aumenta e poderemos, dentro de pouco tempo, ter a mesma situação que hoje se vive na Europa e, nomeadamente, em Portugal. Em Portugal foram registados cerca de 2.500 casos de infecção e também mais 7 vítimas mortais nas últimas 24 horas. O número de internamentos continua a aumentar, o índice de transmissibilidade e a taxa de incidência voltaram a subir. Portugal contabiliza esta sexta-feira mais 7 mortes e 2.436 novos casos de Covid-19. Desde o início da pandemia, o nosso país já registrou mais de 17 mil mortes e cerca de 885 mil casos de infecção. A aumentar, continua também o número de internamentos. Há 532 pessoas internadas em enfermaria, mais 23 do que na quinta-feira, e 118 nos cuidados intensivos, mais 5 do que ontem. Já a nível de novos casos, o Norte registrou 553 e uma morte. O Centro conta com mais 178. Lisboa e Val do Tejo somam mais 1.371 casos e 5 vítimas mortais. O Alentejo registra 92 contágios e uma morte. Já o Algarve soma mais 213 infectados. Nos arquipélagos, os Açores contabilizam mais 16 infecções e a Madeira soma mais 13 casos. O RT, ou Índice de Transmissibilidade Nacional, é de 1,16. O do continente é de 1,17. Já a taxa de incidência em Portugal continental está nos 194,2. A nível nacional, é de 189,4 casos de infecção por 100 mil habitantes. Uma situação preocupante em Portugal. A vacinação para pessoas entre os 18 e os 29 anos arranca já na próxima semana. É um esforço da Task Force para controlar a pandemia, numa altura em que os internamentos nesta faixa etária estão a aumentar. As pessoas entre os 18 e os 29 anos começam a ser vacinadas contra a Covid-19 no próximo domingo e estão a ser analisadas estratégias para convencer os mais jovens a vacinarem-se, anunciou esta sexta-feira a Task Force. Isto numa altura em que as faixas etárias mais novas, ainda não vacinadas, começam a aumentar na lista de internamentos por infecções por Covid-19.
De acordo com a Comissão de Resposta em Medicina Intensiva para a Covid-19, a maioria é do sexo masculino e apresenta problemas de obesidade ou diabetes. Um estudo da Universidade Nova de Lisboa, divulgado na última terça-feira, indica que 85,7% dos jovens entre os 16 e os 25 anos pretendem ser vacinados, mas 14,3% ainda não decidiram se vão receber a vacina contra o vírus. Segundo a Task Force, numa fase inicial, a vacinação da faixa etária dos 18 aos 29 anos será feita através do agendamento central, com os utentes a receberem uma SMS ou um telefonema dos serviços de saúde, mas o autoagendamento ficará gradualmente disponível até aos 18 anos. Segundo os dados de terça-feira da Direção-Geral de Saúde, 6% da faixa etária entre os 18 e os 24 anos, cerca de 49 mil pessoas, já receberam a primeira dose da vacina e 5%, cerca de 35 mil pessoas, já têm a vacinação completa. A situação em Portugal é preocupante e só não se entende porque é que só agora a faixa etária dos 18 ou dos 29 pode ter acesso às vacinas. Se há um mês foi determinado que a principal incidência de casos era nessa faixa etária, o que se pode comprovar devido ao número de casos e também à liberdade utilizada nessa faixa etária, não se percebe porque é que temos que andar a correr atrás do dano já realizado. Eu lembro que aqui nos Estados Unidos, há cerca de um mês e meio, as vacinas ficaram praticamente disponíveis para todos aqueles. Eu entendo que há uma quantidade de vacinas disponíveis aqui nos Estados Unidos que não estão disponíveis, por exemplo, em Portugal, mas a contabilidade entre as pessoas que tiveram a Covid-19 e, por conseguinte, criaram anticorpos e os outros residentes deveria ter sido feita para que o planeamento e a estratégia pudesse ser ligeiramente melhor. E de Portugal, vamos para o Brasil. O número de mortes começou a baixar graças à campanha de vacinação. Porém, a pandemia ainda não está controlada no país e a variante Delta pode piorar a crise sanitária. Olá, Rick. A queda das mortes por Covid-19 aponta um indício do efeito da vacinação no Brasil e deixa o país com doses de esperança. Dados mostram efetividade da vacina em grupos que já estão totalmente imunizados. Apesar disso, especialistas alertam que a pandemia não está controlada e que a variante Delta ainda é um risco para o país. A média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil está em queda desde o último dia 20 de junho e se manteve assim nos mais recentes balanços do consórcio dos veículos de imprensa do Brasil. Esse balanço mostra, inclusive, 1.550 mortes nos últimos 7 dias. A vacinação com 2 doses dos idosos é uma explicação para essa queda. A cobertura já está bem elevada. Nessa faixa etária, para vocês terem ideia, acima dos 60%. Acima dos 70%, 80% e 90% ainda é muito maior no número de casos. O impacto só vai ser maior com o avanço da vacinação, afirma Júlio Croda, infectologista e pesquisador da Fiocruz. O que mostra nesse momento atual da pandemia é uma queda e uma média de móvel menor do que a do ano passado, inclusive na faixa etária acima dos 60 anos, inclusive associado ao avanço da campanha de vacinação no país. O número de infectados e medidas restritivas também foram um dos pontos observados. O aumento da aplicação de vacinas que oferecem proteção parcial, mesmo com uma dose, que no caso da Pfizer e AstraZeneca, é outro ponto observado pelos pesquisadores. A tendência de melhora nas taxas de ocupação de leitos de UTI foram observado também uma recente queda e essa taxa de transmissão no Brasil está abaixo de 1. Mas temos pontos de alerta, viu, Rick? A queda não significa que a pandemia está sob controle aqui no país. A redução pode ter relação com medidas de restrição adotadas pelos governos há mais ou menos um mês atrás. Os dados não apontam para uma queda geral das mortes para todas as faixas etárias. O Brasil segue com alto platô de transmissão.
acima do observado de 2020, do ano passado, segundo a Fiocruz. A transmissão elevada gera casos mais graves entre os não vacinados. Especialistas ainda demonstram e ficam preocupados com a possível chegada da variante Delta ao país, que considera essa transmissão e essa variante responsável pelo surto de casos, mesmo em países que estão com a vacinação muito avançada. Só para fazer uma comparação na redução de mortes com os Estados Unidos, o país norte-americano teve o início da tendência de quedas lá em meados de 1º de fevereiro, quando o país já estava com 7 dias com média de móvel em viés de baixa. Naquela época, já sob a gestão do presidente Joe Biden, os Estados Unidos tinham 7,78% das pessoas vacinadas com pelo menos uma dose e 1,77% com a segunda. Em 27 de abril, Biden decidiu liberar o uso de máscaras em algumas circunstâncias, quando tinha uma taxa de transmissão, o RT chamado, de 0,84 e 47,38% da população recebido pelo menos uma dose. Rick? Amadeu Maia com uma análise detalhada daquilo que é realmente a realidade. Esta variante Delta vai, como dizem os americanos, traveling de um ponto para outro ponto, portanto está a percorrer praticamente todo o mundo. Eu lembro que começou na Índia, depois foi o Reino Unido e a Inglaterra, Portugal, a Europa, e eu acho que todos nós temos que aprender que possivelmente amanhã poderá estar aqui, aliás já está aqui nos Estados Unidos, e todo o cuidado é pouco. Eu acredito que cada um de nós tem a obrigação e a responsabilidade de agir de forma a que amanhã possamos estar melhor do que hoje. Depois da Moderna, foi a vez da Johnson & Johnson garantir que a vacina é eficaz contra a variante Delta. O anúncio foi feito hoje pela farmacêutica norte-americana. A Johnson & Johnson anunciou esta sexta-feira que a vacina de dose única contra a Covid-19 é eficaz contra a variante Delta, com uma resposta imunológica que pode durar pelo menos 8 meses. Esta é a segunda biofarmacêutica, depois da Moderna, a garantir que a vacina por eles produzida é eficaz contra a variante que agora mais preocupa por todo o mundo. De acordo com um estudo realizado pela Johnson & Johnson, a um pequeno grupo de 8 pessoas que receberam a vacina, foi possível verificar que os anticorpos e as células do sistema imunológico neutralizaram a variante Delta. Um segundo estudo envolvendo 20 pacientes vacinados no Beth Israel Medical Center, em Boston, produziu os mesmos resultados. Estes estudos, com resultados animadores, ganham especial relevo numa altura em que a Organização Mundial de Saúde alertou na quinta-feira para o risco de uma nova onda da pandemia transportada pela variante Delta na Europa. Essa variante, inicialmente detectada na Índia, é 40 a 60% mais transmissível do que a Alfa, de acordo com a OMS. A variante Delta do coronavírus, que é particularmente contagiosa, deve representar 90% dos novos casos de Covid-19 na União Europeia até ao final de agosto, estimou o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças na semana passada. E este é um alerta SPT. Um tiroteio em Chicago, aqui nos Estados Unidos, fez 7 feridos, entre eles uma criança que foi baleada na cabeça. O tiroteio ocorreu, segundo a polícia, quando 3 homens saíram de um SUV, de um Jeep preto, e começaram a disparar em todas as direções, atingindo 7 pessoas. Depois voltaram a entrar no veículo e fugiram. Eram 2h15 da madrugada em Lisboa. Isto aconteceu ontem à noite e só agora estamos a ter depoimentos sobre a situação que aconteceu e que deixou a cidade dos Ventos num verdadeiro pandemónio. São notícias como estas que continuam a marcar o dia-a-dia aqui nos Estados Unidos, onde a problemática das armas
continua bem presente. Praticamente todos os meses assistimos a notícias sobre tiroteios e é uma problemática que envolve muitos setores que realmente é problemático. Nós temos agora imagens desta situação do local em Chicago onde decorreu esse tiroteio que lamentavelmente, portanto, atingiu uma criança também na cabeça. Isto são imagens pós-situação. Lembro que ela aconteceu por volta das 2h15, hora de Lisboa, 20 e 18 horas locais. Portanto, são imagens do local do crime. A polícia continua a sua investigação para saber exatamente o motivo que levou a que isto tenha acontecido. Depois de nos ter explicado o que é o Conselho das Comunidades e o voto eletrónico, perseguimos ou continuamos a conversa com o conselheiro Paulo Martins, que hoje nos explica o que poderá mudar devido ao possível aumento do número de votantes devido à possibilidade de o voto ser eletrónico. Sim, portanto, o recenseamento automático fez com que haja esta disparidade de número de recenseados. Portanto, passámos de 300 mil recenseados para 1,5 milhão de recenseados. E em muitos sítios, a representatividade do Conselho das Comunidades era feita na base do número de inscritos, que, por exemplo, tendo os Estados Unidos, mas o caso mais flagrante até, por acaso, é na Inglaterra, na região de Londres, onde havia cerca de 14 a 15 mil recenseados, e passou de um momento para o outro para 140 mil. Portanto, a representação do Conselho das Comunidades também terá que passar por aí. Isso é uma questão que está em cima da mesa, é uma questão que estamos a dialogar, portanto, com a Secretaria de Estado para que haja esta revisão, portanto, do número de conselheiros, para que, de certa forma, a representatividade também seja maior. Neste momento, nos Estados Unidos, há 7 conselheiros. No Canadá há um conselheiro, porque em Toronto havia 5 vagas ou 4 vagas e ninguém concorreu. Em Vancouver também ninguém concorreu. Portanto, nós pensamos, que, principalmente aqui nos Estados Unidos, que há necessidade de haver mais conselheiros. Por exemplo, a Califórnia é um estado enorme, acho que justifica mais do que um conselheiro. Na Flórida também, por ser um estado já grande e a grande representatividade da comunidade portuguesa, também já merecia mais do que um conselheiro. Até mesmo aqui na Nova Inglaterra, onde temos 2, entre Massachusetts e Rhode Island, mas existem 3 consulados. Eu sei as dificuldades que tenho quando tenho que deslocar ao sul para assistir a eventos, ou, portanto, quando convidam para ir lá, fica 1h de caminho para mim. Portanto, se calhar também se verificasse mais um conselheiro para Massachusetts, também faria sentido. No Jersey, Nova York, por exemplo, Connecticut, também talvez pudessem ter ali 1, 2 conselheiros, dependendo do número de recenseados em cada estado, e que houvessem listas até separadas por aí, talvez. E, portanto, há imenso a dialogar e imenso, portanto, a planear nesse sentido, para que haja uma representatividade, se calhar, mais segura e mais diversa, portanto, nesse sentido, não é? Paulo Martins, com explicações muito válidas para que possamos entender o que é o Conselho das Comunidades e o que é que poderá trazer, que alterações poderá trazer a possibilidade de todos nós votarmos eletronicamente nas próximas eleições. Depois de ter sido cancelado o ano passado devido à pandemia, o Festival da Cultura Portuguesa regressa este ano. Vai ser no dia 11 de setembro, com uma homenagem às vítimas do trágico dia. Haverá também a entrega de bolsa de estudo e o tradicional piquenique, onde a gastronomia e a música vão estar em destaque. Chegada a muitos, não é uma data que fica sempre connosco, mas vamos também celebrar aquilo que aconteceu aos Estados Unidos. Vamos fazer os nossos minutos de silêncio. E também temos outras atividades onde nós vamos dar à pessoa reconhecer que nós não esquecemos do 911. Tivemos muita consideração na data. Muitas pessoas podem não pensar que seja a data ideal, mas nós pensamos com muito carinho e com orgulho também. O que é que, em traços gerais, vai acontecer? Temos vários eventos que são mesmo em homenagem às pessoas
que faleceram, que pareceram nesse dia, e em honra do 9/11, não é? Assim como o passeio de bicicleta, que vai começar às 9 da manhã, e às 9h30 começa o de moto. São mesmo em honra das pessoas que, por um motivo ou outro, foram afetadas, nós todos fomos, e por isso mesmo, portugueses ou não, acho que merecemos dar honra não só aos portugueses, mas aos americanos. E nós tínhamos lá também bastantes portugueses que faleceram, portanto, em honra deles e de todos os que faleceram. E as bicicletas vão estar presentes, mas depois começa realmente a festa portuguesa com um festival com muita música, muita alegria, muita gastronomia, mas acima de tudo muita amizade, porque o grupo é mesmo um grupo de grandes amigos. Vamos festejar o nosso país, temos muita música, temos a bicicleta, temos as motas, e por aí fora, temos o dia todo, desde 11 da manhã até às 11 da noite, festa. Uma vez mais, vai haver, portanto, bolsas de estudo. Can you explain to me exactly what happened? To us, it's the most important part is the scholarships, also our charity, that at the end of this whole event, we decide what charities we're going to contribute to. In the first year in 2019, we contributed to St. Jude's and also to VIAPAL, and we were able to give 4 scholarships the first year. Last year, even with the pandemic, we were able to award 5 scholarships to it's for high school seniors going into a 4-year accredited college. And then for this year, I think we might be looking at 6 scholarships because corporations have been very generous to our cause. Como é que as pessoas podem comprar bilhetes? Como é que as pessoas devem comprar bilhetes para que tudo aconteça? Exato. Para comprar esses bilhetes devem ir realmente ao website online, que é o festivaldaculturaportuguesa.com. Todos os bilhetes serão vendidos apenas através do website. Nós não vamos ter bilhetes à porta, não vai haver bilhetes nesse dia à venda à porta, porque não é necessário, nós também não queremos que as pessoas se dirijam para lá e depois, porque temos uma situação este ano que há um espaço limitado. Além disso, também quero dizer que, graças aos nossos patrocinadores, nós vamos ter a oportunidade de fazer um evento como este, que não é uma coisa fácil de maneira nenhuma. Um dos principais patrocinadores que nós temos é o Investors Bank, mas toda a gente pode ser patrocinador de um evento como este. Para o fazer é só, mais uma vez, ir ao website do Festival da Cultura Portuguesa.com e lá há os vários níveis de patrocinadores em que qualquer um pode escolher nesta folhinha aquilo que quer representar e como se quer fazer representar. O resto nós tratamos de tudo. Ontem informámos aqui que um meliante assaltou uma senhora aqui no bloco 200 da Chestnut Street e hoje recebemos a informação que a pessoa que está nesta foto na área da New York Avenue, da Jefferson Street também, anda carro em carro a localizar carros que estejam abertos ou o vidro um bocadinho aberto para depois assaltar, roubar o carro. Portanto, tenha muito, muito cuidado, tenha a certeza que não tem nada de valor visível no seu carro, tenha a certeza que fecha o carro, tenha a certeza também que não deixa nenhum vidro aberto, principalmente com a onda de calor que temos presenciado. A tendência das pessoas é, para além do ar-condicionado, abrir quando vão a conduzir também todos os vidros. Tenha todo o cuidado, porque a verdade é que a onda de assaltos portanto, a informação relacionada com situações como esta tende a aumentar também no período de verão e todo o cuidado, volto a referir, é pouco. E agora vamos para o difícil mundo da sétima arte. Difícil, mas sem sombra de dúvida excelente, diferente e que eleva muitas paixões. Nem toda a atividade se resume a atores, produtores, realizadores. Um scout locator, como é chamado aqui nos Estados Unidos, é a pessoa responsável pela localização de espaços onde poderão vir a decorrer as filmagens. Falámos com Bruno Barros, um luso-americano com provas dadas nessa área. O que é que nomes como A Quiet Place 2, Men in Black, Spider-Man Far From Home
ou Many Saints of Newark têm em comum? Se lhe dissermos que o denominador comum é Bruno Barros, quiçá vai ficar surpreendido. Mas sim, falamos de um jovem luso-americano com carta dada no mundo da sétima arte, que aos 32 anos é o que os americanos chamam de Location Scout, a pessoa responsável por encontrar os locais onde as filmagens vão decorrer de acordo com o guião. Nós temos uma lista de sítios onde já utilizamos em séries e filmes anteriores, ou então vamos e procuramos, não é? Um search no Google, falamos com amigos que também fazem a mesma coisa que nós, às vezes guiamos pelos bairros a ver o que é que encontramos. E depois daí tiramos fotografias, mostramos aos realizadores e se gostam, seguimos daí. Desde sempre apaixonado pela sétima arte, o jovem, depois de muita persistência, conseguiu entrar nesse mundo, sempre difícil de alcançar, mas onde a sorte também protege os mais audazes. A oportunidade surgiu do interesse, não é? Interesse em cinema já desde pequeno e tive a sorte de ter amigos dentro da indústria de cinema que com tive que os convencer um pouco, mas conseguiram um trabalho na indústria e daí fui crescendo, não é? E aqui estou. Com múltiplos objetivos em mente e bem diferentes, que passam por também ele assumir a liderança de projetos de maior envergadura, o jovem está decidido a conseguir esse objetivo com a experiência adquirida. Acho que ajuda a conhecer pessoal, ajuda a ver como é que os profissionais fazem, ajuda a ganhar experiência, mas é um mundo completamente diferente. O mundo dos filmes que vêm dos estúdios grandes, big studios, eles têm muito dinheiro envolvido, milhões, 10, 20, 50, 100 milhões num filme, enquanto uma pessoa que está a começar não tem esses custos que possa, não tem esse dinheiro que possa utilizar. O jovem considera que aprender não ocupa lugar e considera fundamental entender as dinâmicas de uma indústria sempre em evolução. Aprender com quem seja que possam aprender. Eu hoje ainda aprendo muito, ouço podcasts, vejo vídeos sobre filmagens e filmes, vejo filmes, não é? Às vezes mais do que uma vez, que é para ver como é que fizeram uma coisa, porque é que fizeram assim, como é que é a história. Leio livros sobre filmmaking e isso tudo e acho que isso é o mais importante e depois disso é fazer. Em relação àqueles que aspiram a triunfar nesse difícil mundo, Bruno Barros diz que devemos sempre manter presentes os valores que se aprendem em casa e que afinal marcam também o nosso dia-a-dia. O trabalho duro, como nós portugueses somos criados, não é? Que é focado no trabalho, fazer bem, educação e responsabilidade. E eu acho que uma pessoa, quando tem a oportunidade e demonstra essas coisas, o pessoal vê e querem que voltes para outros trabalhos. Nascido nos Estados Unidos, no coração de uma cidade como Newark, Bruno Barros mantém Portugal bem presente. E é mesmo o seu sítio especial, que aprendeu a gostar, que guarda na memória e que sempre que possível volta a visitar. Eu nasci cá, mas os meus pais sempre fizeram uma prioridade eu falar português. Falar, escrever e ler português. Aliás, a minha primeira língua foi português. Eu, quando entrei aqui na escola, não falava nenhum inglês e a professora até ralhou com os meus pais um pouco, não falava inglês. E depois daí eu andei 3 anos aqui na escola portuguesa. Nós também moramos em Portugal 3 anos e
vou para lá, passo muito tempo de férias lá, muitos verões em Portugal, adoro aquilo, para férias é um espetáculo. Trabalhar nesse retângulo à beira-mar plantado é algo que o jovem também tem em mente. 100%, adorava fazer um projeto lá e já tenho algumas ideias do que possa ser o projeto. Tenho um amigo meu português que também trabalha na indústria e está lá neste momento a fazer um documentário com um atleta, foi para lá esta semana e estou com um pouco de... I'm a little jealous, vamos dizer assim, não é? Mas vamos lá voltar à adrenalina dos grandes momentos. Em Newark, Barros sentiu-se em casa e trabalhar numa produção como Many Saints of Newark foi algo especial que o jovem recorda com muita emoção. You can't prove it by me. He's got a D+ average. É um espetáculo, adoro poder trabalhar em casa, quote unquote, não é? E poder trazer a indústria ao pé de onde eu cresci e mostrar ao mundo de onde eu venho, de onde eu sou. E acho que sinto-me orgulhoso, não é? Também. E de volta a essa adrenalina, o segredo, afinal, é a alma do negócio. E Barros levanta uma pontinha do véu, pois afinal, o filme também teve um toque bem português. My gift to you. Não posso dizer muito, não é? Não posso dizer muito, mas é uma série que acontece, é uma longa-metragem que acontece antes da série, portanto, nos anos 60 e 70. Tem um pouco a ver com os Newark Riots e vamos ver o filho do James Gandolfini, o Michael Gandolfini, a fazer de Tony Soprano, um Tony Soprano mais novo, e vamos ver um pouco de New Jersey. As far as your nephew goes, I'm listening. Stay out of his life. Um excelente trabalho e parabéns, Bruno Bastos, porque não, também ele, um orgulho português. Bruno Barros, peço desculpa. E agora vamos ao desporto. No desporto, a generalidade da imprensa desportiva portuguesa avança que Ricardo Gaio é reforço do Sporting. O ainda defesa-direito do Sporting de Braga custará 5,5 milhões de euros aos cofres leoninos. Negócio fechado é assim que a imprensa desportiva portuguesa define as negociações entre Sporting e Sporting de Braga, tendo em vista a transferência de Ricardo Gaio para Alvalade. O defesa-direito português, formado precisamente pelos Leões, deverá assinar por 5 temporadas com o conjunto liderado por Ruben Amorim. Os Leões detinham ainda 20% dos direitos desportivos do jogador e pagam 5,5 milhões de euros pelo lateral de 28 anos, ficando este com uma cláusula de 45 milhões. O Gaio já não compareceu esta manhã no treino do Sporting Braga e encontra-se já a caminho de Alcochete, onde vai ser submetido aos habituais exames médicos antes de rubricar o novo contrato. Trata-se de um regresso de Ricardo Gaio ao clube onde foi formado e onde saiu em 2017 para rumar então ao Sporting Braga. Pelos bracarenses soma 179 jogos, tendo conquistado uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga. As vendas de jogadores no Benfica já garantiram até agora 35 milhões de euros aos encarnados. No entanto, o Clube da Luz ainda pretende vender mais ativos. Devagar o Benfica vai arrumando a casa. Com Nuno Tavares já a caminho de Londres para assinar com o Arsenal, os encarnados vão fazendo contas ao orçamento. Encerrado ontem o exercício da temporada 2021 e com o defeso deste verão ainda a dar os primeiros passos, as águias já equilibraram a folha do balanço financeiro com um rendimento na casa dos 35,5 milhões de euros. Isto com a saída a título definitivo de 5 jogadores. Pedrinho, vendido ao Shakhtar Donetsk por 18 milhões de euros, foi quem permitiu maior rendimento, mas negócios como os de Nuno Tavares ou Franco Servi, que no imediato permitem encaixe de 12,5 milhões de euros mais variáveis, que ainda podem render no futuro mais 3 milhões e meio de euros, não são de desprezar. Também por isso, as vendas de Pedro Pereira ao Udinese e de Caio Lucas ao Al-Sharjah rendem 5 milhões e por isso são de assinalar.
No entanto, o objetivo da SAD encarnada passa por encaixar um total de 70 milhões de euros. Gabriel, Chiquinho, Carlos Vinícius, Jetson, Rafa e Seferovic, que se têm destacado no europeu, podem sair caso surjam propostas tentadoras. O que é certo é que, depois de um investimento na ordem dos 100 milhões de euros na temporada passada, esta será uma época mais contida em termos de gastos. No Euro e no primeiro jogo do dia, os espanhóis tiveram muita dificuldade em ultrapassar a Suíça e depois de um empate a um golo nos 90 minutos, nada mudou no tempo extra. Nas grandes penalidades, a seleção espanhola levou a melhor e segue para a 7ª meia-final de um europeu. Já os italianos venceram a Bélgica, que tinha eliminado a seleção portuguesa por 2-1. Está encontrada assim a primeira meia-final do europeu de 2020. A Espanha vai defrontar a Itália no estádio Wembley, em Inglaterra, na próxima terça-feira. Temos também a notícia sobre Mourinho, que foi hoje apresentado na Roma, tendo sido recebido por centenas de adeptos no aeroporto de Ciampino, onde chegou num avião privado, acompanhado pelo presidente do clube da Série A italiana. O Special One, agora novamente a caminho de Itália, depois de ter sido campeão em praticamente, ou em todos os países por onde já passou na sua carreira, desde Portugal, Espanha, também Itália, Inglaterra, onde foi várias vezes campeão por diferentes clubes. E agora vamos ao valor do dólar, e do euro e do real em comparação com o dólar. 0,8443, 1,1843 para o euro, 4,99, 0,20 para o real. E José Cid diz que cai neve em Nova Iorque. Hoje cai muita chuva em Newark, depois de uma semana com temperaturas bastante altas. A verdade é que a trovoada, os raios, a chuva fazem parte agora da nossa atualidade e aqui dentro do estúdio somos capazes de ouvir muito bem a chuva a cair. Mas para isso a Catarina Rebimbas tem todos os pormenores. Meteorologia para amanhã, estão previstos aguaceiros para Newark com 68 graus, Filadélfia também com aguaceiros com 73 graus, Nova Iorque com aguaceiros com 67 graus, Boston com aguaceiros com 61 graus, Hartford também com aguaceiros com 62 graus, Danbury com aguaceiros com 64 graus, Miami com trovoada com 88 graus, Palm Coast também com trovoada com 83 graus. Los Angeles com céu parcialmente nublado com 83 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 64 graus. E são estas as previsões para amanhã, sábado. E pronto, chegamos ao fim do tempo. Chegamos ao fim também de um espaço de notícias. Vamos agora para um espaço comercial. Nós voltamos já, por isso mesmo, fique por aí. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Domingo, dia 26 de setembro, divirta-se no primeiro piquenique do Rádio Clube Português no Costa del Sol em Union. A festa começa às 10 da manhã e termina às 6 da tarde. O almoço é servido entre o meio-dia e as 5 da tarde. Frango no churrasco, sardinhas assadas, febras, cachorros, hambúrguer, salada e batata frita. Menu infantil, refrigerante, cerveja, vinho, águas minerais e muita alegria. DJ, artistas nacionais e as surpresas que o vão encantar. O piquenique do Rádio Clube Português tem sabor a verão e espera por si. Transmissão em direto do local. Oferta de uma bola de Berlim a cada pessoa. Para reservas e informações, consulte www.tugatickets.com. Marque já para o telefone 973 979 3451. Está cansado de conduzir o mesmo carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen ID4, Jetta e Tiguan no Open Road Volkswagen em Bridgewater, New Jersey. No Open Road Volkswagen em Bridgewater, também fazemos a revisão do seu veículo com mecânicos qualificados e experientes.
Ainda não sabe qual será o seu novo carro? Não se preocupe, because life is an open road. Vai de férias a Portugal? Quer alugar um veículo seguro e económico com todos os seguros? A Máxima Easy Drive está localizada em Aveiro e entrega-lhe o carro no aeroporto em Lisboa, Porto ou Faro e ainda em todas as capitais do país. Carros de todas as categorias a preços competitivos. Máxima Easy Drive. Telefone para 351 234 383 233. Há um produto que é comum a todas as mesas em praticamente todo o mundo. Pão. Pão. Bread. El pan. Este anúncio é só para quem gosta de pão. America's Bakery. 973 372 0700. Escolha o sistema OTT, uma televisão como nunca se viu. Veja a notícia à medida, as novelas do dia seguinte, o conteúdo exclusivo. Escolha a televisão do futuro e pela inovação. Escolha uma nova forma de ver a SIC Internacional SPT e todos os canais de língua portuguesa. Baixe a aplicação através da caixa Roku e Android e sinta-se em casa. Ligue para 973 344 8888 e fique ligado ao futuro. O restaurante e marisqueira Solmar em Newark continua a ser o emblema da comunidade na qualidade da cozinha regional portuguesa. Aproveite o já famoso take-out e desfrute de uma excelente refeição na espaçosa esplanada do Solmar. O restaurante é famoso pela qualidade e diversidade do menu e o Vila Nova do Solmar é o espaço ambiente que lhe faz lembrar Portugal. Temos tudo para que a sua refeição seja memorável. O serviço e o ambiente ajudam à festa. Solmar. Gostamos de ser diferentes. Bem-vindos à Linha Aberta. Já sabe que pode contactar connosco através do 973 264 1462. Não se esqueça de baixar o som da sua televisão para que a comunicação possa ser realmente efetiva. E já temos uma chamada em linha. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Olá. Boa noite. Boa noite, Sr. Ricky. Olá, Olha, boa noite, sim. Boa noite. Eu tenho uma viagem, já comprei para Portugal no fim de julho e só notei hoje que o meu passaporte está caducado. É um passaporte americano. Eu já fui à internet, ao site e acho que não vou ter tempo. E também não... Será que eu posso ainda... Eu queria fazer um apontamento, mas não estou a conseguir fazer apontamento para ir... Em que cidade em que cidade é que vive? Harrison. Ok, portanto, se vai viajar no final do mês e o passaporte está caducado, fazendo o passaporte por vias normais vai ser bastante difícil. O que eu recomendo neste momento é a senhora contactar uns correios para perguntar qual é o tempo para a emissão de um passaporte urgente. Se eles podem garantir um passaporte nas próximas 3 semanas, o que eu acho bastante difícil. A outra opção é 3 dias, 72 horas antes da viagem, deslocar-se a Nova Iorque, fazer o apontamento primeiro como emergência, comprovando que tem que viajar mesmo, que tem, portanto, a viagem marcada, e tirar lá o passaporte de urgência no Houston Street. Agora, eu hoje tive a oportunidade de falar com 2 pessoas que tiveram bastante dificuldade para conseguir um apontamento. Porquê? Porque está tudo, tem que ser por apontamento, tem que ligar primeiro e não havia vagas. Mas se é uma situação de emergência, poderá sempre 3 dias antes, não 4 dias, tem que ser 3 dias úteis antes, tentar, mas é sempre um ponto de interrogação.
eu iria primeiro tentar fazer, portanto, de urgência, contactar os Correios para saber se é possível, ou até contactar diretamente, portanto, o sítio onde se faz os passaportes para ver se há alguma possibilidade, o que eu, sinceramente, acho que é muito difícil. Tá bom. Então, contatar o sítio em Nova Iorque, contatar eles diretamente? Sim, mas 3 dias antes da viagem. 3 dias antes Correto, da viagem. porque nessas localizações, estou a falar do 1364 da Houston Street, se liga agora, tenho uma viagem no final do mês, nada vai acontecer, ninguém lhe dá a marcação porque não é urgente. Está a perceber? Ok. Yeah. E eu volto, aproveito aqui para... Muito obrigada, boa noite. Eu volto aqui para referir que é muito importante, quando marca a sua viagem, colocar a informação logo do passaporte. Crie o hábito de fazer isso. Porquê? Porque situações como estas são imediatamente detetáveis. Se quando está a fazer marcação nota que o passaporte está caducado, imediatamente pode fazer o que tem que fazer para evitar uma situação como estas. Temos outra chamada em linha. Olá, muito boa noite. Sim, boa noite, Sr. Henrique. Em que é que eu posso ajudá-lo, por favor? Olha, daqui eu estou a falar de Long Island. Queria saber se este consulado português em Nova Iorque está aberto ou está fechado. Porque eu estou a tentar marcar um apontamento para o meu passaporte há 3 meses. Há 3 meses. É uma vergonha. Mas está a tentar como? Online. Ok. E é o que se pode fazer. Já chamei para lá e atenderam-me lá. Ok. E quando vai, portanto, online, qual é a informação? Quando tenta fazer... Eu estou neste momento... Não há vagas. Não há. Ok, eu estou simplesmente a tentar verificar essa informação. Ok. Só um bocadinho, por favor, está bem? Uhum. Eu tenho a informação que em Nova Iorque poderá fazer. Pois, eu até já fui levar a minha formação a uma agência, estou a pagar para isso. Correto. E nada, quando chamada a agência não conseguem marcação, não sei porquê. Correto. Eu sei que tem havido vários problemas, portanto o senhor disse que há 3 meses a esta parte que não está a conseguir fazer a marcação aí. Já tentou Connecticut? Mas a Connecticut não posso, porque se eu ligo aqui em Nova Iorque eles não me aceitam. Eles não são... Nos gestos não me aceitam. Correto. Não será uma pergunta. Eu posso viajar com o passaporte caducado para Portugal? Pode viajar se não está caducado há mais do que 5 anos. Oh, não, caducou em janeiro. Ok. Eu penso que será mais fácil ir a Portugal. Sim, agora, o que eu recomendo o senhor fazer é o seguinte: quando é que vai viajar? Eu estou a pensar em viajar em janeiro. Ok, eu então faria o seguinte: eu vou tentar entrar em contacto com o contacto que temos em Nova Iorque para saber exatamente o que é que poderemos esperar e depois, portanto, dentro de 1 ou 2 semanas irei, ou até para a semana o Luís Pires irá, portanto, dar essa informação. Entretanto, a opção de fazer em Portugal é válida. Tudo o que tem que fazer é, antes de sair, faça a marcação também na sua área de residência para ter a certeza que tem o apontamento disponível. Sim, claro. No tempo que está lá, está bem? Sim, claro. Muito obrigadíssimo, está bem? Um bom dia para si. Obrigado, Rico. Obrigado. E assim, portanto, é uma situação de veras preocupante, mas temos outra chamada em linha. Muito boa noite, é a última chamada do dia. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Parece que não temos ninguém no ar, ou não há a possibilidade de informação, de contactar com a pessoa. Nós iremos agora para um pequeno espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos,
Batizados, festas sociais, um espaço repousante e tranquilo, amplo parque de estacionamento, profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Bem, e agora chegamos realmente a um tempo que sempre gostamos muito neste especial Informação, que é celebrar dignamente com aqueles que fazem anos hoje o seu birthday, como dizem os americanos. Vamos lá então, e temos 2 hoje. Parabéns, Rosa Ferreira, 57 anos de idade. Muitos parabéns, Rosa. O Mário Carneiro tem 46 anos de idade e faz anos hoje também. Parabéns, Mário. Bem, e ontem aqui dissemos que parecia que ninguém gostava de se casar no dia 1 de julho. Eu acho que toda a gente quis casar-se no dia 2, porque hoje temos 3 casamentos. Vamos lá então a eles. Isabel e Sérgio Cruz, 27 anos de matrimónio, muitas felicidades, parabéns nessa data querida. 2 anos depois das bodas de prata, só faltam 23 para as bodas de ouro. Muitos parabéns, Isabel e Sérgio Cruz. O segundo casamento é a Arminda e o Clarimundo Morato, 43 anos de matrimónio. Muitos parabéns, Arminda e Clarimundo Morato, 43 anos, a 7 de 50 anos das bodas de ouro. Parabéns, muitas felicidades e o sorriso disto tudo. Arminda e Clarimundo Morato. E depois temos a Conceição e o Carlos Souza, 49 anos de matrimónio. Muitos parabéns, 49 anos. É excelente, um ano para as bodas de ouro. Muitos parabéns. E até o nosso realizador, o Carlos Madureira, diz: um dia destes eu também quero fazer 49 anos de casamento. Mas primeiro tenho que fazer 49 anos de idade, ainda não está lá. Parabéns, Carlos e Conceição Souza. Bem, e é sempre um prazer estar aqui convosco, e hoje é também dia do Luso-Americano na sua edição digital, e temos para si a primeira página do jornal, que já está disponível virtualmente. TAP restaura todos os seus destinos na América do Norte, excepto um, o JFK. Portanto, JFK não está nas cogitações da TAP para possíveis voos. Carlos Vieira é o novo médico da comunidade portuguesa de Newark, enquanto João Berardo paga 5 milhões e sai em liberdade. Assim vai a justiça em Portugal. E Miami-Dade vai inspecionar todos os edifícios com mais de 40 anos do condado. Uma inspeção que vamos ver o que é que vai dar. A Delta Airlines anunciou o regresso dos voos entre os Estados Unidos e Portugal, e Bruno Barros é o português ligado às maiores produções cinematográficas de Hollywood. Temos também toda a informação sobre as comunidades em Newark, Elizabeth, Long Branch e também na Carolina do Norte. Por isso mesmo, Luso-Americano, versão online. Bem, e chegamos ao fim de mais um programa. Resta-me dizer que domingo é o 4 de July, desfrute, é o dia da independência dos Estados Unidos, aparentemente com muita chuva. Neste momento chove aqui na área triestatal, mas desfrute. Se puder fazer aquele tradicional barbecue, faça-o, passe em família, cuide-se. Eu vou-me despedir até daqui a um par de semanas. Na segunda-feira também não teremos o especial Informação, devido ao feriado do dia 4 de julho. O Luís Pires estará aqui na terça-feira. Resta-me dizer que tenham um ótimo final de semana, um ótimo feriado e até daqui a um par de semanas, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.